A sua missão é o segredo para sua constância. Uma coisa que eu reparei recentemente é que nenhum vídeo motivacional, nenhum planejamento, nenhuma estratégia vai funcionar se você não tiver a sua missão bem definida. E a sua missão é o que você sente que precisa fazer aqui no mundo, seu objetivo maior, que é a motivação pela sua luta diária. E se você ainda não tem a sua missão clara, tá na hora de esclarecer isso. Porque, por exemplo, se você vai pegar um Uber, quanto maior for a distância, mais caro vai ser o trajeto, mais demorado vai ser você chegar lá. Então, quanto mais tempo você adia, você deixa pra depois, maior vai ser o esforço requerido pra você chegar lá. E nesse caso do Uber, o esforço é dinheiro. E eu tenho certeza na sua vida que você já notou alguns pontos chaves, algumas referências do além, em que parecia estar esclarecendo o seu propósito, dando algumas dicas, né? E foi o que aconteceu comigo. Acho que na metade do ano passado, mais ou menos ali em julho, agosto de 2024, eu comecei a ir atrás da minha mudança. Eu mudei. Eu comecei a trazer minha mudança. Eu comecei a ser melhor do que eu era todos os dias. Porque começaram a vir pensamentos em mim muito voltados à área de quem eu quero ser, do que eu quero seguir e quais são minhas vontades. Então eu senti que tinha algo maior pra eu fazer, um propósito maior, e que se eu continuasse do jeito que eu tava, eu não ia conseguir chegar nele. Eu não ia conseguir alcançar. Então eu comecei a mudar, comecei a correr atrás de quem eu queria ser. E uma das maiores mudanças hoje, dando um exemplo aqui, é uma coisa que na época, se eu fosse ver, eu acharia que seria impossível. As pessoas achariam que seria impossível. Porque, cara, eu falava muito palavrão naquela época e hoje eu não falo mais sem falar nenhum palavrão, porque eu coloquei na minha cabeça que isso seria um grande atraso pra minha vida. Que isso atrai energias negativas, cara. E a partir de cada coisa que eu ia fazendo, cada nova conquista nesse caminho, eu ia tendo mais clareza sobre a minha missão. Eu não tinha uma missão bem definida no início e você não vai ter. A sua missão inicial vai ser apenas uma fração da sua principal. E vários gatilhos vieram na minha cabeça recentemente, que ainda veio mais gatilhos, que até é por isso que eu tô gravando aqui hoje. E o gatilho em específico foi vir aqui ao mundo, gravar e transmitir as minhas ideias pro mundo. Porque a minha missão, cada vez que se clareia mais, ela tá muito ligado a curar. Não fisicamente, sabe? Mas talvez mentalmente e espiritualmente. E isso não veio direto logo de cara. Foram muitos gatilhos e instruções que eu fui recebendo através dos meus pensamentos, através do que fazia sentido pra mim ou não. E pra eu ter essa clareza, eu tive que ir me expondo mais e estudando mais sobre as coisas, estudando sobre o que eu queria fazer, como eu iria fazer. Eu fui ganhando mais experiências e repertório pra ter essa capacidade de conseguir entender a minha missão. E um dos primeiros gatilhos que vieram aqui a clarear ainda mais o que eu tenho na minha mente, qual é a minha missão, foi ter uma boa comunicação com as pessoas, que eu conseguia entender os problemas delas e trazer algumas soluções. Foi também o interesse pela psicologia que veio na minha mente. E agora a necessidade de estar gravando um vídeo pra vocês, pra mostrar as minhas ideias, transmitir as minhas ideias e a partir delas tentar ajudar vocês de alguma forma. E esse é só o início da minha missão. Eu ainda tenho muito caminho a trilhar, tanto de ir construindo quanto de obter mais clareza sobre a minha missão principal. E enquanto a missão principal não tá tão clara assim, você tem que ir seguindo essas ramificações, essas frações dessas pequenas missões que vêm na sua mente. E pra você começar a entender a sua missão, eu aconselho muito que vocês comecem a escrever, fazer práticas de escrita, fazendo meio que um brainstorm, que é ele jogar várias ideias do que você tem em mente, do que você gosta e do que faz sentido pra você, pra tá conseguindo unificar os seus gostos com a sua missão. Então eu vou estar deixando aí nos comentários algumas perguntas pra você ter a maior clareza sobre qual é a sua missão, o que você gosta de fazer e como unificar isso com as suas vontades. E a partir dessas respostas, você tem que ir pensando, racionalizando, meditando sobre isso, pra você ter mais conexão com essa sua missão, pra você conseguir perceber de forma mais clara. Então eu vou estar te perguntando quais são os seus objetivos a curto prazo, médio prazo e longo prazo, o que você gosta de fazer, quais são seus pontos positivos, qual é a sua visão sobre o mundo, a sua visão sobre a vida e como você se enxerga daqui a alguns anos. E a partir dessa visualização, eu vou querer que você trace metas cruciais para você estar alcançando essa versão que você quer se tornar, como você se enxerga, o que você vai fazer para se tornar quem você se enxerga sendo daqui a alguns anos. E rapaziada, deixando claro aqui para vocês, pode ser que vocês não tenham uma única missão, pode ser que vocês tenham mais de uma missão, ou que essas duas ideias se conectem de alguma forma. Como por exemplo, a missão que eu falei aqui para vocês é de curar as pessoas e ajudar as pessoas, transformar minhas ideias em forma de ajuda e motivação para outras pessoas conseguirem alcançar os seus objetivos, conseguirem ser melhor do que elas são hoje. E a segunda missão que eu tenho é me tornar o homem ideal, o marido ideal e o pai ideal para minha família no futuro. E se eu não batalhar para essa mudança, eu nunca vou alcançar isso. Então eu tenho que começar a criar, tenho que começar a me expor, tenho que começar a melhorar minhas ideias e aperfeiçoar minhas habilidades para isso. Esse é o principal motivo para eu estar lutando contra a procrastinação, vícios e muitas outras distrações que o mundo tem. E a partir disso eu consigo manter a minha constância, visualizando o meu sonho,
utilizando o meu sonho, a minha missão clara, tá? A minha missão clara como um incentivo para eu continuar. Independente das suas ferramentas, das suas estratégias, se você não tiver uma missão clara, não vai adiantar de nada. Você precisa ter essa missão de necessidade, você precisa ter essa clareza sobre o que você quer, e a partir dela, você vai parar de dar desculpas para se manter naquilo que te prende para trás, que te empurra para baixo. E esse é o segredo da constância, é você ter uma missão clara, porque a sua missão é o que vai te mover.